Boa noite, gente. Eu me chamo Isabela, sou aluna estudante da PUC, no curso de Administração. Eu sou a Lavínia, também estudante de Administração. Eu sou a Karina, estudante de Administração aqui da PUC. E hoje a gente está aqui para fazer o podcast do trabalho da TT, de Gestão Ambiental. E a gente convidou a Laís. Sou Laís, sou engenheira de qualidade na ThyssenKrupp. Sou engenheira ambiental formada pela Unifal. Então eu cuido de toda a parte do sistema de gestão da fábrica. Uau! A gente vai fazer umas perguntas para ela e é isso. Começando aí com o tema de auditoria em relação com órgãos, a certificação da ISO 14001, ela exige, que todas as unidades se adaptem ao SGA e também ao SGA corporativo, e cada planta também deve atender uma administração local. Então, quais são aí os desafios de alinhar esses requisitos globais com a realidade local da legislação brasileira? A ISO ela é uma norma internacional e, além disso, a nossa matriz, a matriz da ThyssenKrupp, ela é alemã. Então, as diretrizes, procedimentos, enfim, eles vêm da matriz para a gente. Então, o grande desafio que a gente tem é fazer com que os procedimentos que são estabelecidos lá, a forma como as coisas devem ocorrer, enfim, lá na Alemanha, sejam aplicáveis para a gente e que a gente consiga fazer com que isso cumpra todos os requisitos legais. Então, no Brasil, a gente tem uma legislação ambiental que ela é bem robusta, ela tem bastante exigência, então a gente tem algumas normas municipais, normas estaduais, e às vezes a gente tem até uma diferença entre essas normas. Então, às vezes a norma municipal é um pouco mais restritiva do que a estadual, e a gente tem que sempre se adequar àquela que é mais restritiva. Então, a grande dificuldade seria a gente ter essas normas impostas pela matriz em acordo com o que a gente precisa seguir localmente, no caso, no Brasil, no estado de Minas, no município de Poços de Caldas, enfim, que isso tudo seja aplicável para a gente. Justamente porque tem conflito, porque muda de área para área. Exato. Cada localidade vai ter suas peculiaridades. Eu acho que isso leva aí para a gente para a segunda pergunta, eu acho que também, que como que é dividido o papel entre a matriz e as fábricas na implementação disso? Basicamente, a matriz ela faz a diretriz. Então, ela vai estabelecer a política ambiental, e aí essa política ambiental que foi estabelecida lá, ela vai ser seguida por todas as unidades. Ela vai estabelecer metas, então todo mundo tem que atingir as metas que foram estabelecidas lá. Enfim, ela vai padronizar, digamos assim. E aí a gente tem que seguir numa parte de aplicar, fazer isso aplicável para a nossa realidade. Exatamente, a gente tem que executar. E falando aí da matriz definir as diretrizes, como que, quando ela define essas diretrizes, como que as unidades se adaptam? Basicamente, a gente vê se aquilo que foi definido é aplicável diretamente ou se a gente tem que fazer algum tipo de adequação. Às vezes é necessário, e aí muitas vezes a gente tem que procedimentar algo diferente, mas sempre dentro dos padrões da matriz da empresa. Então, por exemplo, se eu faço um procedimento que ele é único e exclusivamente aplicado para Poços de Caldas, porque a gente precisa atender um requisito X, que é daqui, do Brasil no caso. Esse procedimento que eu faço, que eu crio, que ele é único e exclusivamente aplicável para cá, ele precisa seguir os mesmos padrões e ele, inclusive, é aprovado pela matriz na Alemanha. Então, eu sempre preciso fazer um procedimento em português e em inglês para que eles consigam avaliar e aprovar esse procedimento que está sendo criado, que está sendo aplicado aqui na planta. Então, é tudo interligado. Tá. Então, nossa quarta pergunta aí dessa área de auditoria, como que foi o processo da auditoria da ISO na unidade de Poços de Caldas? Tá. Processos de auditoria, eles são bem complexos, extensos, porque a gente vai auditar uma norma inteira normalmente ali na fábrica, dentro de 4 a 5 dias. Então a gente tem que passar por todos os tópicos, inclusive requisitos legais. E aí a gente não vai ver única e exclusivamente só a parte procedimental. A gente tem
gente fala de auditoria, a gente pode inclusive dividir em 2 etapas. Uma vem antes da própria auditoria externa, que vai ser a auditoria de certificação, que seriam as auditorias internas. Então lá a gente tem as auditorias corporativas, da ISO 14001, tem a auditoria de requisitos legais. Então, por exemplo, para a nossa planta, a gente tem mais de 260 requisitos ambientais aplicáveis e que a gente tem que seguir e tem que estar de acordo. Então, numa auditoria prévia de requisitos legais, a gente passa pelos 260 e... E vocês fazem essa auditoria, desculpa interromper. Fique à vontade. Você faz essa auditoria interna para preparar para a oficial. Exatamente. A intenção da auditoria interna é que a gente chegue na externa o mais preparado possível e com, se possível, né, com todos os pontos que estavam não conformes ou que poderiam ser melhorados, fechados, e procedimentos revistos. Então, para você garantir que você não tem nenhum procedimento que está vencido, para você garantir que todos os treinamentos eles estão sendo feitos e são eficazes, então a gente faz esse tipo de controle. Então, isso seria a parte anterior a, efetivamente, a auditoria de certificação. E aí ela é super maçante, né? Ela é extensa, né? Exatamente porque ele vai passar por toda a norma e vai ver toda a parte documental, mas ele também, né, eu falo ele, no caso a pessoa que está auditando, também vai no logo, também vai fazer entrevista com o colaborador, então vai ver se a cultura da empresa está efetivamente implementada, se as pessoas entendem qual que é o papel delas dentro desse sistema de gestão, se elas sabem o que é o impacto da atividade dela, enfim, se ela tem conhecimento da política ambiental. Então, são vistos vários pontos durante o processo de auditoria. Ele é bem completo, bem rigoroso, mas a gente costuma falar lá na fábrica que a gente trata a auditoria como se fosse uma ferramenta de melhoria. E aí a intenção, não só das internas, mas das externas, enfim, todo tipo de auditoria que é feita lá dentro, é que a gente realmente seja transparente, porque aí a gente consegue efetivamente melhorar o sistema de gestão através dos apontamentos que são feitos. Então, independente se é uma conformidade maior, menor, um ponto de melhoria, inclusive se ele for exclusivamente um ponto de melhoria, que ele seja tratado de forma eficiente e eficaz, porque isso faz com que o sistema de gestão fique cada vez mais robusto, mais completo, mais eficiente. Uma dúvida que não está aqui, mas assim, não sei se no lugar que você está lá nas auditorias, se tiver algum ponto que não esteja de acordo, não vai para frente. Ela vai para frente. Como que funciona? O auditor ele vai emitir um relatório final. Nesse relatório a gente pode ter não conformidades maiores, menores ou pontos de melhoria. Maior, basicamente, é quando a gente tem um risco iminente eu vou falar de impacto ambiental grave, digamos assim. Então, ou algum relatório não está sendo mandado, algum requisito não está sendo efetivamente cumprido. Isso pode ser uma não conformidade maior, ou se não, por exemplo, um procedimento que no ano anterior o auditor veio auditar a norma e ele falou, vou dar exemplos aleatórios, um procedimento X não está sendo cumprido. E ele colocou isso como uma não conformidade menor, porque você estabeleceu um procedimento e esse procedimento não está funcionando. Ele chega lá com um ano consecutivo e o mesmo procedimento ele está, exatamente, ele é incidência. E isso pode ser uma maior também. Mas isso não tira o certificado. Então, depois que ele emite o relatório, e aí digamos que a pessoa a fábrica tenha tido uma não conformidade maior, essa não conformidade ela vai ser tratada. Então, a gente vai entender o porquê que aconteceu, então a gente responde uns 5 porquês para entender a causa raiz do problema, define ações para resolver. Isso tudo é trocado com o auditor, no caso, e ele valida todas as ações. Então, da próxima vez que ele voltar na fábrica, ele vai lá e vai falar, vamos dar uma olhada nas ações da auditoria anterior, vamos ver se está tudo fechado, se está tudo ok. Então, não necessariamente uma não conformidade, ela gera um cancelamento do certificado. Como que é a relação da empresa com os órgãos governamentais e meios locais? Atualmente, a nossa licença é emitida pelo
o órgão que a gente tem mais troca, né, mais proximidade, é o Departamento Municipal de Meio Ambiente, porque ele que emite a licença. Antigamente era a Supran e a gente precisou fazer uma renovação e aí o Departamento de Meio Ambiente de Postos já está emitindo alguns tipos de licença e eles emitem o nosso. Então, é bem tranquila a relação, até porque está dentro de casa, digamos assim, o departamento é logo ali, o que você precisa você recorre a eles. Então, é uma relação bem tranquila, transparente, não tem medo, assim. Agora eu quero falar um pouco sobre atualização, inovação. A certificação exige inovação contínua, né? E aí eu quero saber se é difícil manter a fábrica sempre atualizada dentro das normas para não correr o risco de perder essa certificação. Assim, que é difícil né? Mas eu queria saber o que você acha mais difícil, assim, que é uma coisa que pega, assim. Em nível de dificuldade, assim, eu acho que quando a gente tem um sistema bem implementado, é relativamente tranquilo. E aí o que vai ser mais difícil é quando a gente tem alterações dentro do próprio processo. Então, eu tenho uma unidade nova, eu tenho um processo novo, eu tenho alguma coisa que é diferente, que antes não era daquela forma e hoje é. E aí isso acarreta um monte de requisito, um monte de coisa que você precisa rever. Então, às vezes você precisa rever licença operacional porque você aumentou a área que você ocupa, enfim. Então, essas atualizações internas mesmo, eu acho que é o que vai causando, que traz mais dificuldade para o sistema de gestão. Porque as atualizações aí, fora isso, seria mais atualização de norma, que aí você tem que se adequar, e às vezes você não estava prevendo. Hoje a gente usa um software que ele faz o mapeamento de todos os requisitos legais. Então a gente sabe tudo que é aplicável para a gente dentro do nosso cenário. Então, quando a gente tem alteração de requisito, por exemplo, a gente recebe uma notificação, o requisito XYZ foi alterado, ele tem aplicabilidade para você, ele, enfim, exige que você faça algum tipo de ação para se adequar a ele. Então, nessa parte até é um pouco mais tranquilo, obviamente, dependendo do tipo de atualização que for feita. Mas eu acho que os processos internos, quando eles mudam, eles acabam gerando um pouco mais de dificuldade para a gente adequar tudo dentro do sistema de gestão e tudo ficar conforme. Perfeito. Mudança sempre Mudança sempre gera dor de cabeça, é isso. Bom, a nova revisão do ISO 1041 inclui novos aspectos climáticos. E aí, eu considerando essa mudança, eu quero saber como a empresa conseguiria manter o certificado hoje, considerando essa parte climática. Não seria algo novo para a gente, digamos assim, porque hoje a gente já vê pontos climáticos. Então, por exemplo, a gente já tem mudanças climáticas dentro dos nossos riscos e oportunidades. A gente já faz inventário de gás de efeito estufa. Então, a gente começou a fazer no ano de 2023, no ano de 2024 a gente contratou uma empresa externa para fazer o inventário com os dados do ano base de 2023. Então a gente já tem metas para redução, a gente já tem metas inclusive dentro da própria política de meio ambiente, com uma meta robusta até da gente ser zero em emissões líquidas de carbono até 2050. Então, a gente já tem vários pontos de mudanças climáticas estabelecidos dentro da organização. Então, eu não acho que seria um grande problema essa alteração. De qualquer forma, a gente tem 3 anos para se adequar e deixar tudo redondo, porque é um assunto efetivamente novo, né? Mas isso já tem sido acompanhado e não é de hoje. A gente já acompanha. Apesar da fábrica ali, a gente ser a gente tem um processo muito limpo no que se diz em emissões, por exemplo. A gente não tem chaminés, a gente não tem emissões diretas quase. Então é bem tranquilo. Uma dúvida minha agora, bem leiga mesmo. Essa questão climática que se trata é global. Global. Não seria só da cidade de Poços de Caldas, por exemplo? Não, é global. A ISO colocou isso como um tópico na norma, que você precisa prever mudanças climáticas dentro do seu escopo de alguma forma. Mas
dentro de postos também não? Não. O que seria essa parte de mudanças climáticas? Se fala muito recentemente. Hoje se fala muito, começou isso há um tempo atrás, levantar o assunto de mudanças climáticas, algumas metas para redução de emissão de CO2. E aí, dentro dessas metas, isso obviamente é escalado, né, escalonado para fábricas e quem efetivamente gera, né, emite CO2. E aí, cada um trabalha com uma meta que seja plausível, obviamente, mas eles tinham metas para 2035, 2050, cada vez que tem uma reunião de Muda, né? Eles mudam um pouco a meta. E quais mudanças seriam necessárias para essa adaptação? Hoje eu não enxergo necessidade de mudança, eu enxergo que a gente precisa talvez ficar mais robusto quando se trata de mudanças climáticas. Como é um assunto novo, exige-se que criem-se talvez ferramentas novas para a gente conseguir mensurar e tudo mais, mas como isso já está dentro do escopo da fábrica, eu não acho que seja algo que a gente vai precisar trabalhar muito em si. Muito bom. Fala um pouco sobre o monitoramento ambiental e os indicadores, né? Quais são os indicadores que você utiliza para avaliação do impacto ambiental? De indicadores, basicamente, a gente vai usar geração de resíduos, consumo de água, consumo de energia, atendimento a requisitos legais, então quantos ou se você está atendendo todos os requisitos em sua totalidade. Basicamente, esses 4 indicadores. E existe algum caso que a empresa precisou intervir para amenizar os danos ambientais aqui de Poços de Caldas? Intervir? Não, eu diria que não. Mas, obviamente, as boas práticas dentro da fábrica, ela vai corroborar para a minimização do impacto ambiental municipal. Então, por exemplo, o fato da gente enviar um resíduo para reciclagem faz com que a gente não sobrecarregue ainda mais um aterro que já está nas suas últimas, assim. Então, a gente nunca precisou intervir, mas as boas práticas, elas colaboram para. Obrigada. Vou falar um pouco sobre os riscos ambientais e o gerenciamento deles. Eu quero saber quais são os maiores riscos de acidente ambiental na fábrica de postos. Igual comentei anteriormente, é uma fábrica relativamente tranquila quando a gente fala de impacto ambiental, mas os maiores riscos eles vão girar em torno de resíduo, né? Então resíduo perigoso e insumos perigosos, que no caso seria tipo óleos, a gente trabalha com emulsão, então os maiores riscos seria, por exemplo, um vazamento. Só que, em contrapartida, a gente é preparado para isso. Então, Eu imagino que vocês devem ter um treinamento para esse caso. exato. Então, por exemplo, os locais onde são armazenados os insumos, por exemplo, óleos. Então, a gente tem bombonas de 1000 litros de óleo, e assim, são várias. O lugar que ali é preparado para armazenar esses produtos, ele tem uma bacia de contenção, o piso ele é impermeabilizado, se tiver um vazamento, a gente tem um plano de atendimento de emergência, a gente tem uma brigada de emergência. Essa brigada ela é treinada para fazer esse tipo de atuação. Então, quando está vazando, o que ele tem que fazer, como fazer, inclusive como destinar o que ele usou para fazer essa contenção de fluidos que vazou de algum lugar. Pode ser descartado de qualquer forma. Exatamente. Então, a gente tem tudo isso previsto e mapeado ao risco, mas também a como mitigar. Certo. E como é feito o gerenciamento desses riscos depois, assim? Basicamente, a gente já prevê todos os cenários, né, de riscos ambientais dentro do plano de atendimento à emergência. E aí esse plano de atendimento à emergência ele vai atender o nosso, por exemplo, ele não é só ambiental, ele atende tanto a parte de OSH, né, de segurança do trabalho, quanto a parte ambiental. Então ali a gente tem, inclusive, fora o vazamento que eu já comentei, a gente tem, por exemplo, incêndio nas áreas, enfim, todo tipo de risco mesmo que a gente pode ter. Uhum.
sobre as metas ambientais e os resultados. A matriz define metas ambientais corporativas. Pode citar algum exemplo de meta e explicar o processo para alcançá-la? O exemplo de meta que você tem e como que você faz para atingir esse objetivo de alcançar? A gente tem, por exemplo, uma meta de redução de 1% de geração de resíduo em cima do ano anterior. Quando eu falo em cima do ano anterior, a gente tem que entender que a gente trabalha com fabricação de peça e todo ano a fábrica ela procura produzir mais. Então, assim, exato. Então, quando eu falo de redução, eu estou falando de redução por peça produzida. Isso precisa ficar claro, porque é impossível eu produzir, sei lá, 10 vezes mais, gerando 10 vezes menos. Não tem como, a conta não fecha. Então, a gente tem uma meta de redução de 1% de geração de resíduo em cima de peça produzida do ano anterior. Como que a gente faz para isso? Porque a produção realmente só aumenta, a gente precisa entender os nossos gaps, né? Onde a gente tem possibilidade de ganho. A última ação que a gente fez, por exemplo, foi mapear a parte de embalagens. Então, hoje a gente tem fornecedores nacionais, então produtos que vêm de dentro do Brasil, mas a gente tem inúmeros produtos importados, insumos importados. Então, o que a gente fez recentemente foi pegar todos os fornecedores nacionais, verificar a parte de embalagens, porque a gente tem muito fornecedor, por exemplo, que a embalagem é retornável. Então ele me manda o produto dele dentro de uma caixa plástica, digamos assim. Eu consumo, eu devolvo essa caixa, a gente de novo, ele me manda e assim vai. E a gente tinha alguns fornecedores locais, inclusive próximos aqui da região de Poços de Caldas, que a gente tinha embalagens de papelão, plástico BCI e tudo mais. Então a gente fez esse mapeamento para levantar os fornecedores que era possível que a gente trocasse a embalagem, e aí obviamente não entra só o time de meio ambiente, mas entra o time de logística, enfim. Sistema de gestão, todo mundo faz parte, né? A gente não trabalha sozinho. O sistema de gestão ele não se sustenta única e exclusivamente com o time de meio ambiente. Se for só o time de meio ambiente tentando fazer a roda girar, ela não gira, não tem como. Enfim, voltando à pergunta. Para que a gente pudesse entrar em contato com o fornecedor, ver a possibilidade de mudança das embalagens. E aí esse trabalho começou, um deles a gente já conseguiu implementar a mudança, então antes o produto que ele nos enviava era enviado dentro de uma caixa de papelão, hoje é enviado dentro de uma caixa plástica, essa caixa volta para ele, e volta para a gente, volta para ele, e assim sucessivamente. Então são algumas ações que a gente vai conseguindo minimizar um pouco dos resíduos que são gerados. Fora isso, também conscientização. Então, parece bobeira e realmente não é o maior montante de resíduo da fábrica, mas é uma impressão que você não precisava ter imprimido, ou várias, enfim. Quando a gente fala de fábrica, é muito papel, é muita coisa. Então, até pequenas ações. A gente teve troca de copos plásticos, então hoje em dia na fábrica não tem nada de copo plástico. Então, tudo isso vai fazendo parte, né, de como alcançar as metas que são estabelecidas. Vai agregando para melhorar, Sim. certo? Né? Então é isso, gente. Queria agradecer aqui a participação, parabenizar você pelo trabalho na empresa e também pela sua performance aqui. Agradecer você que assistiu a gente até agora e agradecer a nossa professora que nos deu essa oportunidade de viver essa experiência nova. E é isso, alguém quer falar alguma coisa? Na verdade, a gente tem que presentinho. O mínimo. Eu já fiquei muito feliz. Obrigada. Obrigada, de verdade. Com certeza eu vou adorar. Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade de poder falar com vocês. Espero que tenha agregado um pouco no conhecimento de vocês para uma área de gestão. Enfim. Fica aí as portas abertas quando vocês precisarem de, sei lá, uma visita na fábrica para entender como funciona. Fiquem à vontade para mandar uma mensagem, a gente está sempre à disposição. Um assunto de extrema importância agora, até para a gente da área da administração, tem sido muito importante aprender sobre isso, porque o mercado exige isso. Sim. Hoje em dia é um assunto que é de extrema relevância e importância para qualquer empresa onde nós formos administrar um dia. Sim, Então, isso aumenta, Costumo falar que a parte ambiental era deixada muito de lado há
há uns anos atrás. Sim. E aí começou a dar ruim porque realmente se a gente não, é o que a gente fala, não existe fora. Não existe jogar fora. Tá tudo aqui dentro. Então a gente tem que aprender a gerir, a fazer, implementar as melhores práticas possíveis, fazer mais com menos, enfim, tudo isso que a gente está cansado de ouvir. Realmente é muito importante e é importante que a gente tenha até locais de conversa, assim, que vocês se interessem por buscar conhecimento, saber como funciona. E querendo ou não, o dia a dia de uma fábrica é muito diferente do que a gente sente e aprende na sala de aula. Falo isso por experiência própria. Tive uma matéria de gestão ambiental na faculdade, tive. Na hora que você senta na fábrica, que você vê a realidade no chão de fábrica, você fala, meu Deus, meu Deus, Mas hoje a gente pode ouvir um pouco da sua vivência, né? E conhecer um pouco dessa parte realista, onde a gente não tem contato aqui com a matéria, né? Mas é isso. Queria agradecer a todos vocês que assistiram e tchau!